que hoje, né, nós temos a Cléo Monteiro Lobato aqui conosco. Nós somos um grupo, Cléo, está misturado aqui, nós temos um grupo de estudos, né, de geografia e ensino, e nós temos também os alunos da disciplina de Geografia Física e Educação Ambiental, que é uma disciplina da pós-graduação em Geografia, né, do PPGE, mestrado, doutorado. Então, nós seremos hoje em poucos, porém, é um grupo que dá para a gente discutir bastante, conversar bastante. Temos a Camila também aqui conosco, que é artista plástica também, né? E antes, assim, da gente passar, né, para sua fala hoje, que é um dia também eu falo que, além de tudo, muito especial, porque é logo no dia do folclore que nós conseguimos Isso, né? essa fala, né? Então, cereja do bolo aqui para gente. Então, eu vou apresentar um pouquinho a Cléo Monteiro Lobato para vocês. A Cléo, ela é escritora, tradutora, historiadora e bisneta do consagrado autor Monteiro Lobato. Desde 2018, ela se dedica a promover a memória e o legado de seu bisavô, que é o pai da literatura infanto-juvenil brasileira, através da sua presença nas mídias sociais, palestras, organização de eventos, artigos e adaptação do livro Reinações de Narizinho. A Cleo nasceu em São Paulo, estudou história com intenção de se tornar arqueóloga. Olha que bacana. Trabalhou com arqueologia histórica em diversas escavações. Também praticou espeleologia e escalada em montanhas. Também é inspirada pelos livros, né, do seu bisavô, principalmente o Minotauro, os 12 Trabalhos de Hércules, conheceu o Palácio do Rei Minos, em Creta, Panteão em Atenas e Oráculo de Delfos. A Cleo idealizou e mantém o website www.monteirolobato.com, que é o site institucional do autor e referência em pesquisa sobre Monteiro Lobato. Além de manter o perfil institucional do site, né? Tem também o @Lobato com você no Instagram. Então, quem não conhece, quem não segue ainda, por favor, dê uma olhadinha lá. Em dezembro de 2020, organizou o evento virtual 100 anos de Narizinho, celebrando os 100 anos do primeiro livro de seu bisavô, com 3 dias de palestras, contações de histórias, mesas redondas e participação dos maiores estudiosos de Lobato. Desde 2021, a Cleo faz palestras virtuais, como esta aqui, em escolas públicas do Brasil inteiro, através do projeto Lobato nas escolas. É um projeto social gratuito que visa manter a memória do escritor viva para as novas gerações de crianças. Desde 2020, a Cleo vem trabalhando na adaptação e tradução do livro Reinações de Narizinho para as crianças de hoje. Em 2023, a Cleo lançou a segunda edição de Narizinho Arrebitado, livro 1, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, livro 2, O Casamento de Narizinho, livro 3, As Aventuras do Príncipe, livro 4, todos da coleção Reinações de Narizinho, e ilustrados pelo Rafael Sam. Olha lá, ela mostrando, e eu tenho aqui também, ó, ilustrados pelo Rafael Sam. Lançou em 2024 Cara de Coruja, que é o livro 5, só que daí ilustrado por Laís Dinúncio. Em breve estaremos com o Circo dos Escavalinhos, que vai ser Ainda tem livro 6, o irmão de Pinóquio, e daqui a pouco o Circo de Cavalinhos. Nossa, um atrás do outro, maravilhosos. E você pode seguir a Cleo e seu trabalho no Instagram, no Facebook, então @Cleo Monteiro Lobato e o @Lobato com você. Então, assim, ela já mostrou ali alguns dos livros, como eu disse, eu estou aqui com 2, eu tenho mais livros dela, mas eu estou aqui com 2, e é, assim, uma honra. A Cleo, a gente já se conhece há um tempinho, virtualmente, pessoalmente ainda não, né, Cleo? Está nos planos. Não, Ainda não, mas a gente vai um dia se conhecer. E assim, é uma honra, principalmente, como eu disse, hoje é o dia do folclore e nós temos a Cleo aqui conosco. E o bisavô dela foi uma das pessoas que mais, acho que trouxe a nossa conexão, né, com o folclore brasileiro, né, com as lendas brasileiras, e ela traz esse legado, ela agora está fazendo essas adaptações
trazendo, né, mantendo esse legado do bisavô e, claro, colocando a Cleo escritora, né? Que ela é a Cleo escritora. Isso é muito bom. Então, Cleo, fica à vontade. Como eu disse, nós teremos hoje um grupinho pititico, porém um grupo assim que admira demais o trabalho do seu bisavô, o seu trabalho também. Estamos aqui à disposição para conversar um pouquinho. Então, oi pessoal, tudo bom? Uma pergunta, vocês vão ser todos professores? Acho que todos já são. A Camila, eu não sei se ela é também prof. Eu sou professora, mas na área da matemática. Isso. Tá, porque isso. Então, e vocês são professores de que idade, de que série? Era a minha outra dúvida. O meu é Fundamental 2. Fundamental 2 e médio. Aham. E o resto do povo aí? Dyson, André? Olha lá, o Dyson Fundamental 2 e médio. Aham. Eu trabalho numa instituição de ensino que mescla ensino técnico, profissional e ensino superior. E eu não sou professor efetivamente na sala de aula, sou um profissional da educação, trabalho nos bastidores da educação, né? Trabalho na parte pedagógica, administrativa, nessa vertente da educação, né? Mas me considero um profissional da educação, né? Então, porque assim, Monteiro Lobato meu Deus do céu, é complicado, o homem é complicado, é gênio e dá para usar em qualquer área. Deixa eu dar um do not disturb aqui para parar de receber e-mail. Pronto. E parar de fazer bing, né? Pronto. Ele foi gênio, escreveu, meu Deus do céu, ele foi o pai também dos livros paradidáticos. Se atualizasse, seria um projeto muito interessante. Tem Emília no País da Gramática, Emília no País da Aritmética, né? Viagem ao Céu, fora os... Eu vou mostrar várias coisas. Então, dá para usar Monteiro Lobato em sala de aula de tantos jeitos que até sim, é demais. Mas vamos começar com a minha apresentação. Tá bom? Deixa eu apresentar aqui. Depois a gente entra nas perguntas que vocês me fizeram. Vamos lá na apresentação. Vamos ver se eu consigo, tá? Vitor, me ajuda se eu não conseguir. Choose what share. Espera aí. Tô aqui. Não, sem pressa. Achei. Ai, aqui começou a aparecer. Deu certo. Deu certo, né? E eu tô mostrando isso daqui, certo? Isso, tá a apresentação aqui pra gente. Tá, então, espera aí que acho que só tem que aumentar um bocadinho. Deixa eu começar no começo. Melhor começar no começo. Pronto. Se vocês não estiverem me escutando, me avisa, tá bom? Então, pessoal, aí é um dos exemplos da minha nova... Eu estou fazendo a adaptação do livro Reinações de Narizinho, que é composto por 11 histórias. E eu estou fazendo em 9 livrinhos, né? Tem livrinho que tem 2 histórias. Monteiro Lobato escreveu esse livro uma história por ano. Demorou 11 anos, de 1920 a 31. E realmente é um livro enorme, Reinações de Narizinho. Mas vamos começar no começo, que olha eu lá embaixo, Monteiro Lobato, casado com minha bisavó, Maria da Pureza Natividade. Ele teve 2 irmãs, Judite e Esther. Léo, não tá passando o slide. Você tá no segundo, né? Tô no segundo. Não tá passando. Agora tá. Assim, agora tá? Então vamos deixar assim pequeno, tá? Dá para vocês verem aí que tem minha bisavó, meu bisavô Monteiro Lobato. Ele teve 2 irmãs, Judite e Esther. Monteiro Lobato casou com Purezinha, teve 4 filhos. Do lado direito, minha avó Marta.
Depois teve Edgar, Guilherme e Ruth. Os 2 homens, Guilherme e Edgar, morreram muito cedo de tuberculose. Edgar conseguiu casar com uma prima irmã, filha de Esther, prima irmã total, prima irmã e irmã, casou com Gulnara e teve Rodrigo, meu tio primo, né? Minha avó casou com J.U. Campos, que ela conheceu em Nova York, quando Monteiro Lobato foi ser adido comercial, e levou a família, conheceu meu avô, artista plástico e também ilustrador de Lobato, e teve mamãe. Mamãe casou com meu pai, imigrante judeu-polonês, tá? Jorge Mateus Kornbluh, sobrevivente do Holocausto. Toda a minha família polonesa morreu em campo de concentração. Mas papai foi quem fez os contratos com a Rede Globo. Ele que alavancou e espalhou, popularizou o Monteiro Lobato, que estava em franca decadência na década de 70. De papai e mamãe nasci eu. Só tem eu, e eu casei agora com Solomon e tenho Luca Lobato Hill. Rodrigo casou com Marlene e tem Ricardo e Paula, que também casaram e tiveram filhos. Agora vamos voltar para Lobato. Monteiro Lobato nasceu no dia 18 de abril. Meu Deus do céu, que ódio! 18 de abril de 1882, gente. Naquela época, essa é uma palestra que eu faço para as crianças, tá? Então, eu estou reaproveitando para vocês. Eu conto para as crianças que naquela época o Brasil tinha imperador, tá? Ainda era Brasil Império. E ainda tinha escravidão. Porque as crianças não têm noção muito de história. Muito complicado do que era passado, presente, sabe? Não tem noção do como era o passado no Brasil. Então, eu faço tento mostrar, e eles se surpreendem muito que as fotos eram em preto e branco. Chegaram já a me perguntar se o mundo era em preto e branco. Olha só. Pois é. Mas aqui temos o Lobato Nenê, com a mãe dele, Dona Olímpia, seu José, o pai. Ambos, pai e a mãe, morreram de tuberculose também, quando ele tinha 14, 15 anos. Né? Essa cadeira eu usei na sala de jantar. Estava na nossa casa de sala de jantar até recentemente, quando todos os móveis foram para o Museu Paulista. Povo aí. Quando é que a escravidão... alguém pode me dizer, foi abolida no Brasil? Fala aí, gente. Eu sei. Estou vendo se alguém vai escrever. Vitor respondeu, acertou. Oficialmente, né? 1888. Pois é. Então, Lobato tinha 6 anos, tá? Isso é bom a gente levar em consideração. Aqui tem uma foto dele com mais ou menos 6 anos, né? 6, 7 anos. E daí o Brasil deixou de ter imperador, passou a ser uma república. 80% da população brasileira na época era analfabeta. Nessa época, alfabetizado era quem conseguia assinar o nome. Não sei se vocês lembram do tempo do Mobral. Você se lembra, Heloísa, do tempo do Mobral? Eu sou novinha, não lembro, não. Não sei nem o que é isso. Eu lembro. Mamãe tinha uma faxineira que não sabia ler. E ela pegava o ônibus, acho que ela sabia os números. Muito difícil, gente, não saber ler. Isso em 1970. Deus do céu. Mas aqui nós estamos em 1886 e 80% da população era analfabeta. Os pais de Lobato morreram quando ele tinha uns 15 anos e ele e as irmãs foram criadas pelo seu avô, que é o Visconde de Tremembé. Visconde de Tremembé nasceu em 1830, gente, tá? 1830, plena escravidão no Brasil. Então, ele era fazendeiro, cafeicultor da região de Taubaté, tinha escravos,
como todo mundo que era rico fazendeiro da época. Essa era a sociedade da época. Essa mulher aí é a viscondessa. A viscondessa não era a avó de Lobato. O Visconde teve um amante na época da faculdade, chamada Anacleta do Amor Divino. Eu não tenho foto dela. Com a Anacleta, ele teve a Dona Olímpia e um irmão da Dona Olímpia. O irmão da Dona Olímpia foi ser médico na Alemanha. Olha que coisa interessante naquela época. E a Dona Olímpia casou com o seu José e virou a mãe de Monteiro Lobato. Teve o Lobato e as duas irmãs, né? O Visconde reconheceu os 3 netos e deixou uma fazenda para cada um. Na época que o Visconde morreu, em 1911, o ciclo do café já tinha acabado, o Visconde não era mais rico, não tinha, já a escravidão já tinha acabado, já era outro momento histórico do Brasil. O Visconde também tinha um solar, que se chamava o Solar do Visconde, que é essa casa aí. No 2º andar tinha uma grande biblioteca e Juca, que era o apelido de Monteiro Lobato, passava horas lá, lendo os livros. Todos os livros nessa época, gente, eram impressos e importados de Portugal. Não tinha editora e não tinha maquinário para imprimir livro no Brasil. Foi Monteiro Lobato que trouxe. Curiosamente, ele também faz parte do histórico da prensa, né, das editoras do Brasil. Foi ali nesse 2º andar aí que ele se encantou com Júlio Verne, com todas essas histórias, contos de Grimm, tudo que mais tarde ele trouxe e traduziu e trouxe para o Brasil. E ele passou a infância entre as diversas fazendas do seu avô. A favorita era essa fazenda aqui, São José do Buquira, onde ele brincava com os filhos dos colonos, se divertia, tinha o bendito bonequinho de batata com galinho, que era, né, o porquinho, tinha os bonecos de sabugo de milho, né, as irmãs tinham bonecas de pano, era bem um sítio mesmo. E ele nasceu, gente, eu não sei se eu mostrei aqui, nasceu nessa chácara aqui, que existe em Taubaté, que é o Museu Monteiro Lobato. Tá? Essa era a chácara da cidade do Visconde de Tremembé. Eu fiz uma doação de móveis recentemente, então, do lado esquerdo de quem entra, é a sala onde ele nasceu. E agora tem móveis, está muito legal, eu recomendo ir visitar. Tanto essa Museu Monteiro Lobato em Taubaté, como essa fazenda do Buquira existe ainda hoje. E é muito interessante visitar e você se sente na época de Lobato. Está bem preservada, os móveis não são originais, mas é numa cidade, subindo a Serra da Mantiqueira, chamada Monteiro Lobato. A cidade mudou de nome. E é fantástico, fantástico. Tá? Lobato cresceu, se mudou para São Paulo, fez faculdade de Direito, mas o que ele queria na vida era estudar pintura, gente. Lá no site tem muito sobre os desenhos dele, aquarela, fotografia. Ele vivia com ou aquarela ou com a máquina fotográfica. Em 1908, com 23 anos, gente, ele se casou com Maria da Pureza Natividade, que era filha de um de seus professores, o Dr. Quirino, com quem ele jogava xadrez. O homem era absolutamente viciado em jogar xadrez até o final da vida. Em 1911, quando o Visconde morreu, 6 anos depois, né? Ele herdou a tal fazenda do Buquira e se mudou para lá. Com a minha bisavó, uma dessas criancinhas é minha avó, Marta, e a outra é o Edgar. E depois já temos um terceiro ali pequenininho, que é Guilherme. E essas são fotos de Lobato, né? Fazenda São José de Buquira, lá do álbum de família.
E essa era a situação dos caboclos da região. Notem que são filhos ou descendentes de ex-escravos, descalços, casa de pau a pique, onde existia barbeiro, amarelão. E é nesses 6 anos que ele mora na fazenda que ele se reconecta tanto com as lendas do folclore brasileiro, quanto vivencia o problema das queimadas, da verminose, da ignorância. Para Lobato, juro, gente, para o meu bisavô, esses 6 anos na fazenda foram suplício, foram purgatório. Aqui tem umas perguntas para vocês que eu coloco para as crianças, tá? Mas deixa eu pular essas perguntas e continuar na história. Porque em 1918, ele vende a fazenda e tem carta para o melhor amigo dele, Godofredo Rangel, dele dizendo assim: aleluia, vendi a fazenda, me mudo para São Paulo. E lá em São Paulo, ele começa a escrever. Ele sempre estava escrevendo artigos, né, de jornal, escrevendo artigos de jornal, mandando para o estado de São Paulo, para diversos jornais da região. E ele escreve um artigo chamado Velha Praga. E ele fala das queimadas, fala do problema do Jeca Tatu. E em 18 ele coloca todos os artigos num livro chamado Urupês. Esse livro é um best-seller, absoluto best-seller, e porque ele é usado pelo candidato à presidência da República, na época, contra o governo da época, mostrando descaso com o homem do campo. E vira Urupês e Jeca Tatu viram assim, conhecidos, termos conhecidos do Brasil inteiro. Lobato fica famoso. Urupês tem, acho que 3 edições em um ano. E ele continua lançando livros de crítica social, né? Livros com artigos de crítica social. Cidades Mortas, Ideias de Jeca Tatu. Em 1920, ele lança Negrinha, outro livro de crítica social, e A Menina do Narizinho Arrebitado. Já o número de analfabetos baixou um pouco, para 71,2%. Aqui nós temos, a capa de Negrinha, né? E esse é o momento, de 1920, mais antirracista de Lobato. Ele está muito preocupado, eu acho, com a falta de educação, a falta de saneamento básico, a falta de apoio. Desde a libertação, final da escravidão, nós já estamos com o quê? Com 50 anos, né? 1920, 86, 44 anos de pós-escravidão, e a situação de saúde, de como você pega aquela grande contingente analfabeto, sem treinamento, e transforma em membros produtivos da sociedade. E ele escreve Negrinha. Se vocês não leram, recomendo ler, tá? É um dos livros mais contos, não é um livro, é um conto, doloridos. E depois a gente vai conversar sobre isso. Das suas perguntas, vocês perguntam sobre isso. Voltando um pouquinho, 1 ano para trás, 2 anos para trás, ele voltando da bendita fazenda, ele faz uma pesquisa de opinião pública no estado de São Paulo. Faz 3 perguntas, assim, numa grande página, né, uma carta aberta ao público, perguntando se você já encontrou o Saci, já teve alguma experiência, conhece alguém que encontrou o Saci, para mandar carta. Ele recebe 350 cartas de volta. É a primeira pesquisa de opinião pública feita no Brasil.
Ele junta todas essas cartas, edita um pouco e lança esse livro, o Saci Pererê, Resultado de um Inquérito, tá? Essa obsessão ou preocupação, ou interesse nos entes, né, nas criaturas do nosso folclore, começou em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, quando Monteiro Lobato fez um passeio no Jardim da Luz, com o bendito amigo dele, Godofredo Rangel, e vê estátuas de vários anõezinhos, gnomos, fadinha, no Jardim da Luz, que é um lugar lá em São Paulo, que é um jardim cheio de árvores, tem banco para você sentar, né? E o povo passeava naquela época pelo Jardim da Luz. Hoje em dia é meio barra pesada. E ele viu os tais gnomos e duendes, ficou todo nervoso. E Monteiro Lobato era muito nacionalista no bom sentido. E a gente está numa época que os estados, as nações estão se formando, né? O conceito de nacionalismo, Primeira Guerra Mundial, é bem emergente. E Monteiro Lobato diz assim, mas por que é que tem gnomo, fadinha, porcaria, tudo estrangeiro europeu? Por que a gente não tem um boitatá, uma mula sem cabeça, o saci, os nossos entes do nosso folclore? Isso fica na cabeça dele. Até que anos depois, ainda durante a guerra, ele lança o Saci Pererê, resultado de um inquérito, antes do final da guerra, Primeira Guerra Mundial, e é um sucesso junto com o Urupês, que também é na mesma época. Sucesso absoluto. Também esgota. E ele não assina, ele escreve que está sem assinatura, porque as cartas não eram dele, né? Ele juntou, compilou as cartas. Olha só a imagem original do Saci, que é assustadora, cheia de dentes. Além do livro, ele organiza uma exposição sobre o Saci. Anita Malfatti participa, que Monteiro Lobato, a essas alturas, é crítico social, crítico cultural. Meu Deus do céu, ele está a 1000 por hora nessa fase. Dando um pulo para frente, infelizmente, ele já abriu uma editora, foi à falência, não por culpa própria, mas vai à falência, se muda para o Rio de Janeiro e daí é convidado pelo governo, acho que de Washington, Luiz ou Washington Rodrigues, meu Deus do céu, para ser adido comercial em Nova York. E se muda para lá com os 4 filhos, tá? Aí a minha avó é de casaco no meio, aí que ela conhece o meu avô. Monteiro Lobato tinha uma triste capacidade de ir à falência e perder dinheiro. Ele investe todo o dinheiro da família na Bolsa de Valores. E aí nós temos o crash de 29, né? Que não deu certo. Mas durante esse tempo nos Estados Unidos, ele era adido comercial, não cultural. Então ele não se enturma com a cultura da época, mas fica fascinado pela independência energética. Volta para o Brasil e passa 10 anos procurando petróleo no Brasil. Isso para o meu bisavô era muito importante. E, de novo, ele investe todas as economias da família, são 10 anos. Meu Deus do céu, não sei se vocês podem dar um Google sobre Lobato e petróleo, porque é toda uma palestra separada, mas o resultado é que ele entra numa guerra pessoal, né? Um embate pessoal com Getúlio Vargas, e acaba sendo preso. Esse é o resultado dos 10 anos que ele procura petróleo. E ele é preso em 1941, fica 6 meses preso,
Lá no site tem vídeo da minha mãe falando sobre a prisão de Lobato, né? Ela tinha 11 anos, ela nasceu em 1930, tinha 11 anos. Ela se lembra do momento que minha bisavó veio avisar que Lobato tinha sido preso, levaram Juca, foi um trauma na família. Na prisão, Monteiro Lobato ensina os presos a ler, escrever, estudos sociais. E à medida que os presos, defende os presos políticos na época, que a gente está sob ditadura nessa época, ditadura de Getúlio Vargas, e quando ele é solto, ele fica sob censura. Imagina um homem que escreve, fala sem parar e dá entrevista sem parar, ele não pode dar entrevista e escrever sobre nada até 45. Muito difícil para ele. Muito amargurado com tudo isso, ele vai embora para a Argentina, num alto exílio, né? Vargas ainda é ditador. E ele passa um ano lá, abre 2 editoras, faz o maior sucesso na Argentina. Incrível. Mas morre de saudades do Brasil e volta. E em 41, meu Deus, eu odeio ter erro desse jeito, 48, no dia 1º, ele dá sua última entrevista, onde ele fala a frase "o petróleo é nosso", e morre 3 dias depois de um AVC durante a noite. Só para vocês terem uma noção de como esse homem trabalhou na vida, com 66 anos, né, ele morreu, ele escreveu 22 livros para criança, né, que é a coleção do Sítio do Capão Amarelo. 23 livros para adulto. E traduziu, essa é a parte mais importante que eu acho, sabe? Ou tão importante quanto, que a maior parte do povo não sabe. Traduziu mais 65 livros da literatura internacional. Como naquela época não tinha impressão de livro no Brasil, tudo era trazido de Portugal, e o analfabetismo era tão alto, Lobato, depois que ele abriu a sua primeira companhia editora nacional, Monteiro Lobato e Companhia, ele teve 3 editoras, né? Ia falindo, ele abria outra. Ia falindo, abria outra. O que pagavam as contas eram as traduções. Olha, eu coloquei aqui alguns dos livros que ele traduziu, tá? Tanto infantil quanto para adulto. Traduziu Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, Pinóquio, Aventuras de Huckleberry Finn, Poliana, Robinson Crusoe, Viagens de Gulliver, todos contos de Grimm, histórias lá dos contos de Anderson, tudo isso traduzido por Monteiro Lobato. Ele estava criando o gosto pela literatura. Ele fez a formação de leitores, gente. Dos leitores brasileiros. Então, nas histórias de Reinações de Narizinho, depois eu mostro para vocês, ele traz todos e diversos dos personagens da literatura internacional. É muito interessante a tal intertextualidade. Né? Por que ler Monteiro Lobato? Por que estudar Monteiro Lobato? Eu realmente acho que é muito importante, né? Ele faz parte da história do Brasil, de diversas maneiras, meu Deus do céu. Diversas maneiras. Além, né, de ter criado esse universo infantil, mudado o critério de se enxergar a criança, ajudou a moldar o conceito de Brasil-nação. O que ele fez para saneamento básico, hoje em dia, 100 milhões de pessoas ainda não têm. Continua tão relevante, sabe? Muito crítico do poder das elites e do controle da igreja.
Lobato, aqui eu estava escrevendo, é sempre com criatividade. Esse é o estilo Lobato. É divertido e os alunos que criam as soluções. Então, os alunos, quer dizer, o povo do sítio que criam as soluções, as crianças que têm que criar soluções. Em vez do professor dizer, vamos fazer desse jeito, não. Parte do aprendizado é os alunos, as crianças, né, darem ideias. Porque Lobato, exclusivamente, eu acho que a função dele, quando ele escrevia, ele queria mudar o mundo, né? Queria mudar o Brasil, ser país de primeiro mundo. O homem era... Como é que pode achar que dá para fazer tanta coisa? Né? Que o homem não parava de achar que conseguia mudar tudo. Quando não deu certo com o adulto, acabou indo para a prisão, as coisas não estavam dando certo e estava indo à falência, o que ele fazia era escrever para a criança. E no final da vida dele, ele até disse que se fosse viver de novo, não perdia tempo com o adulto. Né? Que as crianças eram o futuro do Brasil. E o que ele queria é que as crianças tivessem pensamento crítico. Por isso que a Emília é tão importante, porque ela olha, pensa, fala, pergunta repetidas vezes, né? Eu tô aí ainda? Tô. Tá sim, Tô. tá sim. É que mudou um pouco a tela. Acho que foi colocada a tela diferente. Então, mas se assim, vocês, professores, usarem essa estratégia didática, né? De estimular pensamento, porque naquele tempo era decoreba, né? Total decoreba. Eu era excelente em decoreba, mas decoreba não gera pensamento crítico. Certo? Se vocês usarem, né, esse estilo de perguntar e esperar, tem que esperar as respostas. Uhum. Dá para usar computador, dá para usar toda a tecnologia moderna. Né? Heloísa, você Sim. quer me fazer a pergunta? Quero. Isso, a número 2. Olha só, tá aqui, ó. Em sua visão, como as obras de seu bisavô contribuem com ações sustentáveis e que respeitem e valorizem o meio ambiente? Você já trouxe um pouquinho na apresentação, né? Mas se você quiser comentar um pouquinho mais. Então, eu estava achando interessante essa pergunta, porque não existia esse conceito de sustentável naquele tempo, gente. Mas assim, não existia, assim, não era nem sonho, assim, não era nem pó. Essa ideia era, assim, absolutamente não existente. Galera ainda estava no vamos cortar, arrancar para desenvolver, explorar para desenvolver. O objetivo era desenvolver, tanto fazia o custo. Então, quando eu vi essa pergunta, eu fiquei pensando, será que Lobato tinha essa preocupação sustentável? E, curiosamente, eu acho que ele tinha. E era mais um conceito de harmonia, eu acho, ou de respeito. Respeito, que é um conceito que existe, assim, tanto na obra, mas na pessoa física, né? Na família. Então, era um conceito, valor pessoal dele, que passa nos livros. Então, você respeita o meio ambiente. Você tem que respeitar os animais. Você tem que respeitar e conviver. Depois, então, tem primeiro o livro Caçadas de Pedrinho, gente, que é muito polêmico. Em 2010, houve uma ação contra o livro Caçadas de Pedrinho, porque tem alguém lá do livro diz que a tia Anastácia subiu na árvore como uma macaca. E outras frases que, não me lembro quem que fez a ação, diz que eram terrivelmente racistas. Nunca foi definido se era, não houve julgamento final, curiosamente, né? Então, a gente nem perdeu, nem ganhou. Mas o livro, também curiosamente, já foi editado com uma notinha dizendo que hoje em dia não se deve caçar os animais. Nada disso é necessário se a pessoa lê o livro inteiro, né? Que é um dos problemas, não sei se
não tem tempo para ler o livro inteiro, mas todos os problemas dos livros de Lobato se resolvem nas histórias. Então, sim, os animais são caçados porque a onça é caçada porque estava ameaçando o sítio. Então, é uma ação de defesa. E depois, os animais se revoltam contra os humanos. Então, tem sempre uma ação, gera uma reação. E se resolve tudo no final com respeito mútuo. Inclusive, tia Anastácia, no final, tem a última palavra. A personagem negra, né? Tem a última palavra. E a dona Benta diz que tem lá uma carroça, e as duas estão cansadas, né? E olha só o que o Lobato escreve. Dona Benta diz, ai, Anastácia, estou cansada. Deixa eu subir aí na carroça, né? Charrete. Deixa eu subir aí na charrete. Anastácia diz, não, sinha, agora, porque ela que salva a história lá das onças, é a tia Anastácia que salva. Não, sinha, agora é minha vez. Negro também tem vez. Que é assim, é o oposto. Para um autor, em 19, sei lá quando é que foi lançado esse livro, né? Escrever isso é extremamente inusitado, antirracista, é uma posição o oposto. E hoje em dia a gente escuta isso e diz que horror! É muito interessante ver essas diferenças. Além do livro Caçadas de Pedrinho, a gente tem toda a experiência de Monteiro Lobato na Fazenda com as Queimadas. Então, é curioso como já em 1918 ele escreve contra essa prática, diz que mata todos os bichos, descreve. Começou como uma carta, viu, que ele enviou para o jornal Estado de São Paulo. Mas os editores publicam como artigo essa carta. E daí aparece o artigo, carta, no livro Urupês, que vira best-seller. E é tão importante esse livro, recomendo muito a leitura, porque é onde Lobato se posiciona contra a destruição. Eu acho que era mais contra a destruição, contra práticas insustentáveis, né? Contra que eles arrasam com o solo, mata todos os bichos, ele realmente, os passarinhos, e daí ele também cria o Jeca Tatu. Mas aí a gente não é bem, não é meio ambiente, mas o meio ambiente e o Jeca Tatu coexistem. Então tem uma coexistência lá, meio parasítica do Jeca Tatu, e o Lobato dizendo que não precisava ser assim, que o Jeca não nasceu assim, cheio de doenças, cheio de verminose, que era só tomar remédio vermífugo e usar sapato, que resolvia o problema, que melhorava de vida. Gente, eu estou conseguindo responder direito? Nossa, super! Tá bom. Não, e fora, né, Cléo, que é uma questão também que a gente está falando de 1920, 1930, né, a gente está falando de um tempo, igual quando você fala né, de andar de sapato, isso, aquilo, saneamento básico, né, às vezes a gente não tinha, em algumas regiões do Brasil a gente não tinha, cidades, né. Milhões não tem hoje em dia. Exato. Quase a metade da população brasileira ainda não tem. Ainda não tem, e até mesmo a gente estava, agora eu não sei em qual live, né, mas a gente estava comentando até dessa questão do próprio sítio do Pica-Pau Amarelo, já trazer muitos elementos da educação ambiental ali, mesmo que não fosse de repente, olha, o Monteiro Lobato vai desenvolver sensibilização e educação ambiental, mas ele fazia, né? Ele fazia, o próprio sítio. É isso, é a memória afetiva, é o rio, né? São o cuidado com os animais, exato, os animais do sítio, né? A preservação da natureza, do meio ambiente no sítio. Já estava ali, né? Estava ali.
Joia. Vamos para a terceira? Terceira pergunta. Deixa eu ver se eu não vou mudar a ordem aqui. Cadê? As possibilidades didáticas, já falou. Eu avalio o impacto. Isso. Aí agora, olha, como você avalia o impacto de obras como o Sítio do Pica-Pau Amarelo na formação social, cultural da população brasileira e que atravessa gerações? Então, estava pensando, eu adorei as perguntas. São perguntas tão diferentes do que as crianças fazem. Gostei tanto. Mas então, primeiro, Monteiro Lobato escreveu, né, os 22 livros infantis, coleção Sítio do Pica-Pau Amarelo, e morreu em 48. Eu não coloquei as fotos, mas, gente, parou, São Paulo parou. Não sei se vocês conhecem, tem a Biblioteca Mário de Andrade, e mamãe conta. Ah, vocês vão ver no vídeo. Vocês vão ver no vídeo, então eu não preciso contar para vocês. Vocês vão ver. Mas realmente a importância dele. Em 51, já os livros foram adaptados para televisão, em preto e branco, pela TV Tupi, ao vivo. E esse primeiro Sítio do Pica-Pau Amarelo, com Lúcia Lambertini, as pessoas que adaptaram foi Júlio Gouveia e Tatiana Belinsky. Ele era psicólogo já, então teve já uma preocupação psicológica na adaptação. Realmente o que é importante é o uso da televisão na promulgação, na promoção, na ampliação, né, do conhecimento, porque nós estamos aqui em 48, 50. Qual era o número de analfabetos do Brasil? Não sei direito, mas podia ser uns 60%, por 50, 60. Quem é que tinha dinheiro para comprar livro? Quantas bibliotecas haviam? Né? É um número reduzido. A hora que Lobato passa para a televisão e a televisão começa a popularizar a obra de Lobato, aí vira aquele negócio exponencial. Exponencial a influência do sítio, da obra de Monteiro Lobato. E nós temos aqui uma tese importantíssima, escrita pelo diretor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é o José Roberto Huitaker Penteado. Está vivo até hoje. Inteligentíssimo. E realmente o que ele diz aqui é sobre a influência, o impacto das obras de Monteiro Lobato. O que é assim, gera gente que pensa, que quer mudar a sociedade. Então, é Fernando Henrique Cardoso, é gente que se torna senador, político, presidente, que quer fazer coisas. Com Monteiro Lobato, você consegue transformar as crianças de seres passivos em seres ativos. Muito interessante, recomendo, tá? Recomendo. Na minha opinião, isso é tudo verdade, né? E a televisão, a influência da televisão em popularizar as obras e também em adaptar as obras, sabe, Luísa? Então, o sítio da década de 50 era bem simplesinho. A tia Anastácia era a cozinheira da minha bisavó mesmo. Trabalhou na casa de Purezinha, de Lobato também. E mais tarde virou atriz de televisão. Porque já era conhecido, né? Eles eram um grupo de amigos. O Júlio Gouveia e a Tatiana Belin, que conheciam Lobato e conheciam a comida da Benedita Rodrigues, que foi a primeira tia Anastácia da televisão. É tão legal ser algo tão familiar, né? Íntimo. Depois que, na década de 70, os livros estavam praticamente... os livros ainda estavam sendo publicados pela Brasiliense. E a Rede Globo comprou os direitos autorais. Meu pai intermediou a negociação e lançou o Sítio de 77. E foi aquele sucesso fenomenal. Tem gente até hoje
juro, que conhece mais e mais. A gente tem gente que conhece Lobato primeiro na televisão, para depois ler os livros. Mais e mais, né? Eu acho que o programa da década de 70 estimulou a volta à leitura, reforçou essas memórias afetivas dos pais que tinham lido, que conheciam, conectou o povo urbano, né? Houve muita migração do homem do campo para os centros urbanos, reconectou com o homem do campo e refletia, a tia Anastácia era empregada agora, refletia bem a situação da sociedade da época e os preconceitos. Agora, isso, quem é responsável são os diretores da Globo, não mais a obra ou a família. Então, é muito interessante ver como a culpa dos preconceitos recai sempre sobre o autor. Mas a gente não tinha, o autor não tinha mais domínio da adaptação, né? O Sítio do ano 2000, porque daí eles fazem de novo no ano 2000, eu acho que eles mantiveram os estereótipos raciais e não precisavam. A sociedade já tinha evoluído. Podia ter modificado a tia Anastácia e eles repetem o mesmo tipo de adaptação. Então eu acho isso uma consideração importante, né? Mas o impacto é muito positivo, gente. Monteiro Lobato nunca fez ninguém virar racista. Isso é uma coisa importante, porque eu já tive gente me perguntar isso. Não, mas teve gente que, porque Monteiro Lobato ensinou esse pensamento crítico e essa capacidade, gente, você é capaz de mudar o mundo? Teve gente que virou presidente. É bom, né? Eu acho que eu posso inverter então, já que você está meio que nesse tema, pegar aquela última que eu coloquei a mais? Deixa eu ver no e-mail. As representações raciais? Isso, porque daí já tem tudo a ver com essa e a gente deixa da memória para depois, que é como as supostas representações raciais nas obras de Monteiro Lobato, especialmente em personagens como a tia Anastácia, refletem as visões racistas da época e como essas representações impactam a leitura contemporânea da obra, e no caso das suas adaptações, né, da obra, como que você lidou e o que você faz, né, nos livros, né, na atualização dessas obras. Então, gente, quando eu mostrei lá o PowerPoint, vocês viram que em 1920... Peraí, deixa eu esticar o braço e procurar, e é claro que desaparece. Como é que pode desaparecer, né? É o Saci que está escondendo. Saci, eu acho. Vocês perceberam que eu tô aqui? Uai! Uai, gente. Ahá, porque está a colar, Saci mesmo. Né? Então, esse livro que foi lançado em 1920, o primeiro livro infantil de Monteiro Lobato, é a história do Príncipe Escamado no Reino das Águas Claras, tá? E nós temos, é tão bonitinho, impressão em 4 cores. Isso, no livro nessa época, Lobato importou o maquinário, importou o papel, fez tudo no Brasil, livro para criança não tinha ilustração, lançou no dia de Natal, 25 de dezembro, foi um sucesso, também esgotou, e as ilustrações são de Voltolino, e aqui nós temos, olha só, a coitada da Dona Benta, era uma velha de mais de 60 anos, ó, coitada. Pois é, para quem não sabe, eu tenho 65 anos. Olha a ideia de mais de 60 anos. Esses dias eu vi uma reportagem eles falando assim, que eles tinham que socorrer uma velhinha de 42 anos. De antigamente. Eu falei, meu Deus. Pois é. Aqui nós temos a Narizinho, a nossa tia Anastácia. Então, a tia Anastácia refletia muito o que era mesmo em 1920, né? A coitada da Emília,
Oh, meu Deus do céu, era uma bruxinha. Né? Assim que era a primeira. Mas a coisa importante em duas frentes é que nesse livro, que é algo também inusitado, são 4 personagens femininas, certo? Então, Lobato que é pouco falado. Ele era extremamente feminista. É tão interessante essa realização, né? Ele era absolutamente feminista. Coloca todas as personagens principais são mulheres, e uma delas é negra, né? Tem 2 artigos que eu passei o link para a professora. Uma delas é de Silza Binotto, que é um artigo maravilhoso comparando os livros de Lobato com a literatura da época. Pra vocês terem noção do que era escrito na época, meu Deus do céu. E ficarem bem horrorizados. E verem como, na realidade, o posicionamento dele é antirracista. E por isso que ele repete tanto. Ele repete a boa negra, o sorriso cheio de dentes da boa negra, mas é cansativo até. É uma das coisas que eu mudei na minha atualização, é porque hoje em dia a gente não precisa dizer nem que é a boa branca, nem a boa negra, né? Não tem, gente é gente. Mas antigamente, na época da escravidão, infelizmente, havia o debate se os escravos tinham alma. Porque eles eram objetos, eles eram posse. Você poder vender uma posse, né, que é igual você, só que de outra cor, você tem que questionar até a existência de alma. Então, dói muito falar essas diferenças. Quer dizer, nas pesquisas, a gente nota que Monteiro Lobato está tentando mostrar para a sociedade da época que os ex-escravos, sim, eram gente, são seres humanos, sentem dor, são boas pessoas e têm alma. E ele está mudando o conceito da época. E, simultaneamente, ele lança Negrinha, no mesmo ano, que é um livro de crítica social contundente. Quem não leu... Alguém leu? Me diz se alguém leu. Levanta a mão, ou diz oi, alguma coisa. Você leu, né, Luísa? Galera, vocês têm que ler se vocês não leram. Até eu já mandei, porque tem um PDFzinho da internet, eu já mandei o linkzinho ali para vocês. Inclusive, esses artigos que a Cléo comentou estão aqui no bate-papo também. E o Negrinho eu acabei de mandar no WhatsApp de cada um que está participando. Tá, eu li com uns 20 e tantos anos, 18. Olá, já vai ler, isso mesmo, Dyson. Pois e é de arrasar o coração, de rasgar o coração. Se você tem alguma dúvida, né, que Lobato era a favor ou contra, o jeito que a emoção que ele provoca no leitor é de dor, é de horror. É assim, meu Deus do céu, como pode? E ele ainda denuncia a conivência da Igreja Católica, que na época bastava você dar uma doação para a igreja, resolver os seus pecados, né? Pronto, pode continuar sua vida tranquilo, enquanto você continua, né, fazendo 1000 barbaridades. Com a pobre menina que não tem nem nome, tá? Órfã, lá neta ou filha de ex-escravo, né? Sem nome, a coitada. E é muito dolorido. E no mundo, os livros de adulto de Monteiro Lobato, só para vocês saberem, não é Disney. As coisas não acabam bem. Que eu também já tive gente dizendo, mas não acaba bem. Eu não posso dar spoiler, né? Isso prova que ele era a favor ele era racista. Eu falei, não, gente, não prova não, é o contrário. No mundo de Monteiro Lobato, as coisas são iguais na realidade. Nem tudo acaba bem, né? Às vezes não dá certo mesmo. E o que você se depara é com a dor, a sua dor, os seus valores. Ele provoca o seu próprio questionamento. Então, recomendo ler o conto
e ler os artigos, e daí da doutora Vanette Santana Desman. Ela tem um grupo de estudos chamado Observatório Lobato. Que vale a pena, dá um Instagram, dá um Google, ela está lá no Instagram, Observatório Lobato. Todo final de ano, em dezembro, ela faz um negócio chamado Encontros com Lobato. Não, Jornada Monteiro Lobato. Esse eu tenho, vamos ver se eu tenho aqui. Nunca, né? Na hora que eu quero, não aparece. Mas Jornada Monteiro Lobato, e ela convida várias pessoas para falar sobre um tema sempre relacionado a Monteiro Lobato. É o que o grupo estuda. Muito interessante a pesquisa da doutora Vanette. E ela tem esse artigo, tá num jornal chamado Causa Operária. Eu ia passar o link do blog dela, não consegui. É o mesmo artigo. Cheio de anúncio, meio chato de ler, mas o artigo está lá. E ela fala muito bem sobre o tema, melhor que eu. Né? E falando das minhas adaptações, gente. Então, eu comecei e só pude fazer essas adaptações porque em 2019 a obra de Monteiro Lobato entrou em domínio público. Antes, para modificar, publicar qualquer coisa da obra de Monteiro Lobato, tinha que pedir autorização para os herdeiros. Os herdeiros eram Rodrigo, Marlene, meu pai e minha mãe. Né? E na época eu não estava interessada, não se existia. Eu acho que a sociedade ainda não tinha andado o suficiente, não existia o movimento Vidas Negras Também Importam. Era outro momento social. Eu acreditava durante muito tempo que não havia racismo no Brasil. Cheguei aqui nos Estados Unidos, foi aqui que eu me deparei com racismo. Porque, sendo latina, eu não sou branca, tecnicamente, aqui. Então, tudo quanto é formulário, eu tenho que colocar Hispanic. O que é muito estranho. Eu falei, gente, mas eu não sou Hispanic. Eu sou de origem brasileira e a gente foi descoberto pelos portugueses. Other. Às vezes aceita other. Muito complicada a classificação aqui. Difícil demais. De qualquer maneira, em 1919 entrou em domínio público e logo depois, em 2020, nós tivemos a morte do George Floyd aqui nos Estados Unidos. E do menininho Daniel, que caiu lá do Recife, ou Gabriel, que caiu no Recife. Foi na mesma semana. Né? E a gente estava na pandemia, todo mundo usando máscara, o coitado do George Floyd lá sendo sufocado, sem poder respirar. Aí que me deu, e eu estava com essa questão do que eu vou atualizar, como é que eu vou fazer para atualizar esses livros, qual é o meu caminho, a minha vertente, o que é importante manter, o que é importante mudar, né? O que eu faço? Eu não sabia. Aí deu o clique, deu 5 minutos, encaixou, eu falei, é isso que é importante. Se eu tenho nome, se eu tenho voz, e se o importante é ajudar essa mudança social, e a gente muda através das crianças, faz essa transformação através das crianças, é esse o ponto. E a obra infantil é tão importante, é por aí que eu vou começar. Então, eu resolvi editar, publicar, né? É a História por História, do Rei Nações de Narizinho. Simplifiquei o texto para refletir o português de hoje. Não tem mais ênclise, mesóclise e outras coisas estranhas, gramaticais. Né, Luísa? Estou falando certo? Dar-lhe-ia, visitar-lhe... Meu Deus do céu. Isso. Meu Deus do céu. Eu li lá para uma das cuidadoras da minha mãe o parágrafo do livro de 1985 e ela não entendeu nada. Daí eu li o mesmo parágrafo da minha atualização. Ela falou, aconteceu isso, isso, isso. Essa é a diferença. Para você ficar mais fácil para você ler, né?
Mas olha só, uma imagem vale 1000 palavras. Então, o que eu atualizei, tudo bem que a Narizinho tem tênis All Star, a Dona Benta eu mantive muito mais tradicional, mas a tia Anastácia, que, né, eu tive bastante input do Rafael Sand, lá do Recife, o que tipo de tia Anastácia, como ela deveria ser para você mostrar para os seus filhos, né? E saiu essa daqui, né? E, curiosamente, a hora que você modifica a personagem visualmente, eu também comecei a modificar a relação dela com os outros personagens dentro da história. A Narizinho é um absurdo de mandona. Um absurdo de mandona. Ela não diz por favor nem obrigado. Ela não pede, só manda. Acabou. Acabou. Esses não são os meus valores da minha casa. Agora, Narizinho pede e agradece. Para todos. A tia Anastácia antes ficava muito na cozinha. Agora eu estou trazendo ela como participante ativa das histórias. E no livro Reinações de Narizinho não tem muita participação, nem dela, nem da Dona Benta, né? Sempre o começo tem a Dona Benta contando história. É o máximo que a coitada da Dona Benta faz. Porque, lembra, ela era super velhinha, então ela começa contando história. Então, tanto a Dona Benta e a tia Anastácia, nesses livros, não faz muita coisa. Mas agora, no final, tem mais, eu estou puxando mais a tia Anastácia para participação. E lembra que eu falei para vocês que Monteiro Lobato traduziu todos aqueles livros da literatura internacional? Então, daí ele coloca nas histórias. Tem Cara de Coruja, todos os personagens dos reinos das fadas. Então, Aladim, Cinderela, a Chapeuzinho Vermelho, Sherazade, todos, Lobo Mal, todos vêm conhecer a Emília. E no Circo de Escavalinhos, que vai ser o próximo, acho que até dezembro, o Circo de Escavalinhos, todos os personagens aqui vêm participar do circo, vêm visitar o circo. E tem um desses livros que eles vêm conhecer as sogras. Vêm conhecer, acho que é esse, o Cara de Coruja. Eles vêm conhecer a tia Anastácia e a Dona Benta. Gente, então nós chegamos até minhas adaptações, né? Isso. E aí, acho que está um pouco dentro ali das adaptações, que você falou também na apresentação. Aí tem uma última pergunta aqui, né, enviada, que é justamente se você poderia, você já compartilhou várias memórias aí, mas se você teria alguma memória, recordação de algum momento que significou muito para sua família em relação à convivência com Monteiro Lobato. Então, acredito que sua mãe, né, a Joyce, comentou muita coisa com você, deve ter compartilhado muito. Se você puder, assim, compartilhar com a gente alguma dessas memórias, seria ótimo. Então, já que hoje é o dia do folclore, vou contar para vocês um causo que mamãe contava de Monteiro Lobato e o Saci. Então, teve a casa lá em... Monteiro Lobato nunca teve casa própria, gente. Olha que doideira. Ele herdou a tal fazenda, vendeu a fazenda, ficou investindo dinheiro nas editoras, indo à falência e nunca mais teve dinheiro para comprar uma casa. A única casa que ele comprou foi em Campos do Jordão. Campos do Jordão para o filho Guilherme se restabelecer da tuberculose. Então, a casa de Campos do Jordão tinha um sótão. Em cima. E o sótão tinha uma cordinha com uma escadinha. Então, mamãe morou lá durante 1 ano e tanto, tinha uns 4 anos de idade. Guilherme estava convalescendo da tuberculose, bisavó Purezinha estava lá, Ruth estava lá, né? Edgar já estava casado, minha avó Marta estava casada em São Paulo e Monteiro Lobato ia e vinha de trem, subia a serra até Taubaté. Trem Maria Fumaça,
Mamãe contava que era Maria Fumaça, tinha que usar um sobretudo para proteger a roupa. E, bom, tinha um sótão lá na casa de Campos do Jordão. E Lobato dizia para ela, porque minha mãe era um terror, gente. Terror. Um terror de espevitada. Eu fui uma maravilha de bem comportada, mamãe era um terror. Subia em árvore, fritava taturana e dava para as pessoas comerem. Mas, assim, um dia ela pegou o vestido de Ruth em Campos do Jordão, né? Estava em cima da cama, ela viu o vestido, disse, nossa, que vestido lindo! E todo mundo tinha saído. Mamãe estava lá na sala. Mamãe catou uma tesoura e cortou o vestido para ficar do tamanho dela. Pois é, era o vestido de baile de Ruth. Então, mamãe era um terror, terror. Lobato dizia para a mamãe, Joyce, não suba naquele sótão. Não pode subir no sótão. O Saci está lá protegendo. É lá que eu escrevo, tem minha máquina de datilografar. Não pode subir. Viu, Joyce? Né? Um dia, estava lá a escadinha para baixo. Mamãe, tuc, subiu, procurou, achou a garrafa. Olhou lá dentro, cadê o Saci? Não tem o Saci, mas a gente não enxerga o Saci, né? Vou ver se eu abrir, cadê o Saci? Se o Saci sai, eu quero o Saci para mim. Abriu a garrafa, nada. Cheirou a garrafa, pinga. Pois é, não tinha Saci. Mamãe ficou tão decepcionada, pois é. Mamãe ficou super decepcionada. Ai, meu Deus do céu. Gente, e tem... deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui. Ó, essa é a Benedita Rodrigues. Dá para vocês verem? No programa de 1951. Né? Super... Eu conheci a filha de Benedita, Aparecida Rodrigues, morreu faz 1 ano e pouco. E esses... Estou me divertindo com vocês, gente, ó. Esse é o meu avô J.U. Campos, marido de Marta, da minha avó, que foi ilustrador de Lobato. Ele fez as ilustrações mais lindas dos livros. Espero que vocês estejam vendo grandinho. Que são as ilustrações, ele foi um pintor maravilhoso. Maravilhoso. Peraí, estou eu aonde? Na memória. E depois, você quer compartilhar quem é o rapaz maravilhoso? Vitor, né? Isso, compartilhar o vídeo. Isso. Sim, vou compartilhar. Aí, enquanto o Vitor vai organizando o vídeo... Aí, Cleo, se você quiser comentar um pouquinho mais sobre como você desenvolve esse projeto Lobato com você nas escolas e, de repente, como que as crianças ficam quando descobrem que você é a bisneta dele, como que é a reação, né? Se você quiser comentar enquanto ele dele, eu fiquei revoltada por como é que ele morreu longe de mim. Eu estava na minha casa, ele na casa dele quando ele morreu. Lá eles arrumaram o cadáver, né, na cama. E eu me abracei com meu avô e ninguém tirava eu de lá. Bom, quando eu vi a multidão no enterro dele, é que eu cheguei realmente à consciência do como ele era querido. Porque o enterro foi incrível. E a quantidade de gente, de pessoas, naquela Consolação que ia da biblioteca até o cemitério São Paulo. Aquilo era uma multidão de gente e as lojas fecharam as portas. Eu fiquei abismada. Daí realmente eu tive uma noção real do valor dele como homem, como escritor. Eu fiquei orgulhosíssima de ser neta. Então,
gente. Acho que é isso. Ai, tô com saudades da minha mãe. Ai, Cléo, imagino. Pois é, mas tá esse vídeo e outros. Mamãe contando a história do Saci. Eu acho que também tem mamãe contando a história do dia que Lobato foi preso. Então, tem pedacinhos, tudo lá no Instagram. Né? Isso, e daí, pessoal, então, não deixem de dar uma olhadinha no Instagram, tanto da Cléo quanto do Lobato com você, e a página também, como foi falado no comecinho, que a Cléo mantém. Então, são projetos muito bacanas, né? Hoje mesmo, nós estamos pelo projeto, né? Lobato nas escolas. Então, eu gosto do projeto Lobato nas escolas. Isso, conta com a gente. Então, gente, vocês dão aula. Vocês podem se inscrever para eu fazer uma palestra. Em geral é mais curta, viu? É de 1 hora e pouco só. Mas a Heloísa é super fã, super amiga. E é super fácil. Eu resolvi fazer porque minha mãe fazia isso, só que ela ia nas escolas, né? Presencialmente. E eu não estava sabendo como resolver esse problema até que aconteceu a pandemia. E daí teve essa mudança. Agora as coisas virtuais, não presenciais, são possíveis e conectou, aproximou as pessoas, né? Facilitou ainda mais conhecimento. Então, eu fiz uma live com um rapaz de Caruaru, segunda-feira, né? Em vez de ter que ir meu Deus do céu, no estúdio, fazer entrevista. Não, faz uma live com fulano em Caruaru. Meu Deus do céu, eu já dei aula para uma escola em Tupacicretã, Rio Grande do Sul. Eu já dei aula no final do mundo, lá no meio do Amazonas. É muito legal. Eu já dei aula para a Associação dos Pais Brasileiros na Irlanda. No Japão, na Irlanda. É muito legal poder ampliar. O nosso gaúcho está falando o nome da cidade ali. Como que é, Vitor? Tupã. Meu Deus, é difícil demais. Tupanciretã. É isso daí. Eu tenho um super fã de lá. Super fã, menino. Não, mas olha o nome da cidade. E foi assim. Então, como é que eu faço para expandir esse conhecimento sobre meu bisavô? Porque mais e mais há uma campanha negativa contra Lobato, que é muito fácil pegar poucas frases de vários livros e provar que, portanto, ele é racista. Mas tem muita diferença entre a obra e a pessoa. E não há essa distinção, né? Nas acusações, se é a obra ou... Como é que pode ser a obra inteira? Também não dá. Então, o livro ou a pessoa? Não, mistura-se tudo. É muito complicado, mas está tendo um desgaste. Mais e mais professores têm medo de ensinar Lobato, ou estão menos preparados, conhecem menos a respeito, têm medo do que a diretora vai falar, se vai ofender alguma criança. Então, tem um problema, sabe? Vai ter reclamação de que estão me ensinando esse autor racista? Meu Deus do céu! Mas eu acho que tudo depende da mediação do professor e do conhecimento também da diretora, né? Porque o professor tem que ter um apoio. Mas eu acho que é isso, Heloísa. Nossa, isso, acho que foi assim uma tarde maravilhosa, né? E eu queria, assim, Cléo, agradecer você em nome da Universidade Estadual de Londrina, em nome do Departamento de Geografia, em nome do Programa de Pós-Graduação em Geografia, em nome do GENGEA, que é o nosso grupo de estudos, por ter assim, disponibilizado seu tempo para estar hoje conosco, né, respondendo as nossas perguntas. Eu sei que você é super ocupada, eu sei que você, né, tem 1000 coisas assim, você veio assim, na hora que eu pedi, você já, opa, vamos sim, vamos conversar. Então, assim, queria te agradecer imensamente e dizer mais uma vez que estamos muito felizes, né, com a sua presença. Espero que um dia, vamos jogar para o universo, a gente consiga
fazer uma fala presencial, né? Trazer você aqui presencialmente. Seria muito bacana, né? Quem sabe dia a gente consiga. Não sei se o pessoal quer abrir o vídeo para a gente tirar uma foto. Uma boa, né? Eu quero foto, sim. E se vocês fizerem pergunta para mim no Instagram, eu respondo direto, viu? Querem aproveitar? Alguém tem alguma pergunta extra? Aproveita, gente. É muita informação, eu acho, viu? Né? Peraí, eu tô aqui. Não, tem que ser assim. Pronto. Gente, todo mundo abre o vídeo agora. Quem puder abrir o vídeo. Olha lá, Dyson conseguiu abrir. Oi, Tyson, tudo bom? Olha lá, Camila. Camila também. Oi, Rafaela. Oi, André Luiz. O Vitor eu já conheço. Olha lá, Giovana. Oi, Giovana. O Vitor, eu só não consigo ver todos. Deixa eu ver se eu consigo alterar o layout aqui para ver se eu consigo. Eu também. Melhorou. O meu não vai aparecer todo mundo. Mas obrigada, pessoal. Foi um prazer falar com vocês. Espero que eu não tenha, assim, feito que nem uma enxurrada, deixar vocês exaustos. Não, eu acho que encheu a gente de mais questões, de mais ideias, né? Principalmente o pessoal que vai fazer atividade com as crianças. A gente já tem um teatro que a gente vai fazer com eles, né? Já tem uma série de atividades. Acho que só fomentou as ideias. Que bom. E eu adoro dar ideia. Sou pior que a Emília, assim. Obrigada, Dyson. Que bom que você gostou. E eu sou super acessível. Me pergunta que eu respondo, que a sugestão, a quantidade de ideia, eu só dou trabalho. Oba! Assim que é bom. Tá bom? Tá joia. Então, isso. Obrigada, pessoal, também que participou, né? Giovana, Vitor, Dyson, Camila, deixa eu ver quem mais, André, Rafa. Ai, não consigo ver todo mundo, gente, mas obrigada a todo mundo que participou. E é isso. Então, a gente só tem que te agradecer, Cléo. Agradecer, dar um beijo. E, fiquem de olho que sempre a Cléo tá fazendo lives 1000, assim, com várias pessoas, tá? Então, aproveitem bastantão. É o começo, né, Cléo? Exatamente. Então, beijo grande para vocês. Beijo. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada, Vitor, do apoio técnico. É mestrão